Olá, Nelson Rosemann, advogado, defensor da acupuntura multidisciplinar, procurador da Sociedade Brasileira de Acupuntura, procurador do Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura de Minas Gerais, procurador da Associação de Clínicas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina, a Cefisio, e fundador da Sobrafisa, ainda quando era fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Me dirijo novamente a vocês, acupunturistas do Brasil, para dar uma excelente notícia e, sobretudo, cumprimentar o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, na pessoa dos meus dois colegas, Dr. Fábio Paganella e Dr. Rafael Rocha, os advogados do COFEN, que obtiveram uma grande vitória agora no dia 22 de fevereiro de 2022, no recurso especial que tramitou ou que tramita ainda junto ao STJ. Esse recurso especial na verdade, oriundo aí do Tribunal Regional da Primeira Região aí do Distrito Federal, aonde o Conselho Federal de Medicina, para variar, tentou anular a resolução COFEN 197 de 1997, que estabelece a especialidade de enfermeiro especialista em acupuntura. O que acontece? Isso aí é um resíduo aí de uma época de batalhas judiciais passadas, onde o CFM e o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, na sanha desesperada de monopolizar a acupuntura economicamente para os médicos, ingressou com uma série de ações. Algumas ações ele ganhou e esta aqui ele está a caminho de perder. Eu digo que está a caminho de perder porque a decisão aqui foi monocrática, foi da lavra, deixa eu até ver aqui, foi da lavra do desembargador, Manuel Ehrhardt, né? E deu procedência, ou melhor, deu improcedente o recurso especial oferecido pelo CFM, que intentou argumentar a nulidade da resolução 197/97. Cabe algumas explicações aqui a respeito deste caso em particular e de outros no passado. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: o CFM entrou buscando anular resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia, do Conselho de Nutrição, do Conselho de Fonoaudiologia, do Conselho de Psicologia, uma série de conselhos que estabeleciam resoluções aonde preconizavam como a acupuntura deveria ser utilizada pelos seus profissionais. Sempre com o argumento de que a acupuntura é monopólio médico, sempre com o argumento de que a acupuntura é propriedade dos médicos, enfim, esse discurso que a gente já está cansado de saber que é inverídico. Mas eles lograram algumas vitórias anulando as resoluções de alguns conselhos, onde os desembargadores e depois ministros reconheceram que os conselhos exorbitaram a competência deles, procurando regulamentar algo que não tinha regulamentação em lei. Assim como a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, ela procura regulamentar algo que não pode ser regulamentada por ato administrativo, só pode ser regulamentada por lei, né? Só que existe aí uma inverdade maior, uma besteira, uma tolice enorme, que diz que, por exemplo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos não podem exercer a acupuntura em razão de que tiveram as suas resoluções anuladas pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura. Isso é uma tolice que não tem tamanho, porque mistura-se os canais, né? O que a Justiça fez foi sentenciar a nulidade de um ato administrativo de um conselho federal ou uma autarquia, né, de alguma profissão, né? Isto é uma coisa.
Proibir a prática da acupuntura pelo profissional é outra coisa muito diferente. Esta ação anulatória de ato administrativo de um conselho profissional é uma ação de reconhecimento, é uma ação que diz simplesmente se é nula ou não é nula uma resolução, um ato administrativo. Mas ela não é uma decisão que constitui ou que desconstitui direitos de alguém. Os julgadores que disseram, por exemplo, que a resolução do Conselho Federal de Fisioterapia ser nula, não proibiram o fisioterapeuta de praticar a acupuntura. Simplesmente eles resolveram que aquela resolução, aquele ato administrativo que normatizava a acupuntura no âmbito dos consultórios da fisioterapia é nula. Isto não quer dizer que foi proibido ao fisioterapeuta, ou foi proibido ao psicólogo, ou foi proibido a qualquer outro profissional praticar acupuntura, porque a prática da acupuntura precede as resoluções dos conselhos. O que na realidade, historicamente, aconteceu é muito simples e é o seguinte: os fisioterapeutas introduziram a acupuntura científica no Brasil. Isto é um fato histórico. Foi o professor Frederico Spee, que era um fisioterapeuta luxemburguês, que introduziu a acupuntura no Brasil de forma multiprofissional. Tanto que ele ensinava médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, toda a sorte de profissionais a praticarem a acupuntura, e desde a década de 50 ele procurou regulamentar, junto aí com o professor Evaldo Martins Leite, com outros acupunturistas históricos no Brasil, a prática da acupuntura. Veja, isto é a prática multiprofissional que há mais de 4 décadas vem acontecendo dentro do Brasil. A acupuntura tem uma racionalidade própria, como todos nós sabemos. Ela não parte de um conhecimento ocidental, ela parte de um conhecimento oriental, de origem chinesa. Ela tem uma abordagem taoísta. Eu costumo dizer, e acho muito apropriado a explicar isto em detalhes, o acupunturista não trata o órgão, não trata o coração, não trata o pulmão, não trata o fígado. O acupunturista trata a energia do pulmão, a energia do fígado, a energia do intestino grosso, a energia do baço pâncreas e assim por diante. E como é que ele trata? Ele trata através de estímulos de pontos determinados que estão em linhas imaginárias chamadas de meridianos. Com um detalhe, o que o acupunturista persegue? O acupunturista persegue o equilíbrio da energia dos órgãos de um corpo humano em relação ao todo. Então não é basicamente o equilíbrio da energia do indivíduo. Ele busca o equilíbrio da energia do indivíduo com o todo que cerca este indivíduo. Isto é o que diferencia efetivamente a acupuntura de outra ciência da saúde qualquer. Todo profissional que realiza a acupuntura, ele não tem os conhecimentos da acupuntura na sua graduação. O fisioterapeuta não tem, o enfermeiro não tem, o fonoaudiólogo não tem e o médico também não tem. Todos os profissionais que fazem acupuntura, que exercem a ocupação de acupunturista, buscam o conhecimento da acupuntura após a conclusão do seu curso superior, em nível de especialização, geralmente em cursos com 1.200 horas ou mais, né, de carga horária. No Brasil, ultimamente,
e eu posso dizer felizmente, tem surgido graduações de acupuntura, ou seja, nível superior em acupuntura. Algumas instituições de ensino estão ministrando cursos de graduação em acupuntura. Isso quer dizer que o indivíduo ele vai se formar acupunturista desde o início, ele já entra numa graduação em acupuntura e depois faz a pós-graduação também em acupuntura. A acupuntura é uma profissão livre em território nacional brasileiro, por enquanto. Por que ela é livre? Porque não existe lei que regulamenta. E qual é a importância de se ter uma lei que regulamenta? Para nós, a importância é capital. Por quê? Do mesmo jeito que pessoas que têm toda uma formação e todo um estudo de acupuntura praticam ela com muita responsabilidade, existem pessoas leigas que praticam a acupuntura sem conhecimento algum. Esta é a preocupação da Sociedade Brasileira de Acupuntura, do CRAENGE, da FENAB, de tantas outras organizações que buscam regulamentar a acupuntura e são, infelizmente, obstadas pela classe médica. A classe médica vem obstando a regulamentação da acupuntura na busca do monopólio dessa ciência em favor dos médicos, e este monopólio tem um viés meramente econômico, porque a acupuntura significa hoje uma quantidade de atendimentos enorme, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. O que os médicos pretendem é simplesmente monopolizar economicamente a acupuntura. E quem perde com isso? Ora, quem perde com isso é a sociedade brasileira, que deixa de ter a disponibilidade de tantos outros profissionais que estão em rincões mais distantes desse país e que estão habilitados a fazer acupuntura com perfeita técnica e absoluta segurança na prática da acupuntura. Lamentavelmente, com essa obstrução, dificulta-se a triagem, efetivamente o cuidado com quem pode praticar ou não a acupuntura em território nacional. Isso é uma pena e isso é, sem dúvida alguma, um problema. Então, novamente, nos cabe alertar que está em trâmite no Senado atualmente, já passou pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei que busca regulamentar a acupuntura e que está hoje aos cuidados do senador Eduardo Girão. Então, recomendamos a todos os acupunturistas que estão aí na prática do dia a dia que entrem em contato com os seus políticos, que entrem em contato, sobretudo, com o gabinete do senador Eduardo Girão e que peçam a gentileza de efetivamente tramitar e se criar, se regulamentar a profissão de acupunturista de forma multiprofissional, como ela já vem sendo praticada no Brasil há mais de 5 décadas, como ela já vem sendo praticada no Sistema Único de Saúde há pelo menos 2 décadas. Então, basicamente é isso. Mando um abraço aí para os meus colegas advogados do COFEM, que conseguiram essa excelente vitória, e mando um abraço para todos os acupunturistas do Brasil. Até uma próxima vez, onde nos encontraremos novamente pela prática da acupuntura multidisciplinar. Um abraço a todos.